Bem, Eu vou ler. Agora o Gustavo sabe Clara. todas as respostas. Eu vou ler e você responde. Tem que aguardar, Aninha. Tá com muita pressa. A gente Ô, tem que ter tia, calma. 3 eu não vi. João, a 3, você pode colocar com as suas palavras. O que é ser nerd? É uma pessoa muito interessada nos assuntos, né? Que é muito estudioso. Pode ser com as suas palavras, não precisa ser igual a da Ti, tá? A 4, sobre a mãe do Toquinho, responda. Por que ela o proibiu de tirar nota 10 na escola, Ana Clara? Eu sei. Porque ele ficava muito nervoso e vomitava e passava mal. Isso, e vomitava, passava mal, vomitava, ele ficava muito nervoso na época de prova. Perfeito, isso mesmo. Então, ó, porquê de resposta é porque junto. Ô, tia, eu fiz uma resposta completa. Muito bem, ó. Ô, tia, mas se ele passava mal... Tem 2 falando, prova. 3 falando comigo. Não consigo, desculpa. Henrique, Eu primeiro. coloquei assim, ó. Ele vomitava para ver a nota dele. Então ela disse isso para ele parar de estudar tanto. Isso. Oi, Dora. Mas também se ele ficava nervoso na hora da prova, porque ele queria tirar nota boa, né? Se ele tirar nota ruim, ele vai ficar mais nervoso ainda. Exatamente. Não precisa de ficar nesse nervosismo, a gente sabe controlar a ansiedade, né? Ele estava com um pensamento ansioso. Isso. Ô, Flávio, o que foi? Não precisa ser exatamente igual a da Ti, né? Mas tem que falar que ele ficava nervoso. Tia, Mal. pais, tipo assim, mãe e pai é com acento ou sem acento? Sem, porque senão fica país, tá? Senão fica Obrigada. país. De nada. Tia, eu coloquei assim, porque ele estudava exageradamente e quando ia saber da sua nota, ele passava mal. Isso, ele estudava exageradamente. Muito bem. Agora a letra B. O que ela pedia para ele fazer em vez de estudar muito, Cecília? O que a mãe dele pedia ao invés de Tocar estudar violão, pra ele tocar violão pra acalmar ele. Isso, para ele deixar um pouco de lado o estudo e tocar o violão. Onde que tá a cola? Peraí, só um minutinho. Pronto, filho. Era muito competitivo e ficava nervoso na época das provas. Ele... Cecília, você tá com o microfone ligado. Tô? Não é Ana Cecília. Ela tava. O que fez o Toquinho decidir trabalhar com música? Então, o que ajudou ele a decidir trabalhar com música? Eu sei. Vamos deixar quem não participou ainda, pessoal. Oi, Natália. Tia, ele teve o apoio da família dele. O pai dele e a mãe dele incentivaram ele nessa profissão. Nessa profissão, muito bem. E apesar de ter o trabalho... Ah,
Pode falar, Apesar Lu. de seu trabalho, apesar de seu trabalho visto como marginal, a família dele continuou incentivando ele. Ótimo. E ele, além disso, ele amava tocar violão. Isso, muito bem. Então, olha o que o Lourenço falou e a Natália falou. Os dois falaram certinho. Foi o apoio da família, dos seus familiares. Como o Lourenço falou, mesmo sendo uma profissão marginal, o que é isso? Uma profissão que às vezes não é muito bem vista, né? Que às vezes é vista assim como de pessoa que, não, ele quer ficar à toa, só cantar, isso não é trabalho, só tocar violão, isso não é trabalho, né? Então, antigamente, as pessoas tinham muito essa visão com os músicos. Eles estão folgados, eles não gostam de trabalhar. Por isso que é de profissão marginalizada, né? Então, o apoio de sua família. Eu preciso responder. Oi, Ana. Ô, tia, Oi, Rebeca. não é melhor colocar foi o apoio da sua família, por causa que senão não sabe de quem tá falando direito. Na verdade, a gente sabe porque na pergunta já se refere a Toquinho, né? O que fez Toquinho? Então, a pergunta já é específica para o Toquinho, né? Então, pode colocar da sua também ou é só da família, não tem problema. Eu coloquei as duas coisas, tia. Eu coloquei por causa que ele foi incentivado pelos pais e também adorava tocar. Isso, porque também adorava, né? Gostava, né? Se sentia bem, muito bem. Agora aí vocês vão saber, né? Responder para mim, né? O que a mãe ameaçava fazer se ele tirasse nota 10? Deixa eu ver Ele quem tá de ficaria mão de castigo. levantada. Deixa eu ver quem tá de mão levantada. Duda Zambardino. Por ele de castigo. Isso, ela ameaçava colocá-lo de castigo. Esse ela se refere à mãe, né? Antes eu coloquei por ele de castigo, não ele ameaçava colocar de castigo. Bem, não mudou muita coisa não, só foi o jeito que você colocou, mas a resposta é a mesma. Que o negócio estava em cima. Tá. E a opinião de vocês? Agora vocês podem falar, expressar a opinião. Essa atitude da mãe de Toquinho estava certa ou errada e por quê? Pode dar opinião, mas justificando. Posso falar? Certa. Todos que tiverem de mão levantada vão ter o direito de falar. Felipe? Eu não quero falar. Tia, eu acho certo e errado, porque o certo, na verdade, eu acho que a atitude da mãe é certa e errada. Errada porque era bom porque ele estava tirando notas boas na escola, mas a certa é porque ele estudava demais e prejudicava a vida dele. Então, eu acho certo e errado. Isso mesmo. Rebeca? Agora são Tá ligado seu microfone, Cecília. Eu já desliguei, gente. Eu acho que tava certo por causa que o Toquinho, ele estudava, ele coisa que não tava pedindo pra estudar, ele ia lá na frentão pra estudar, ele estudava exageradamente. Isso, muito bem. Ele estudava que não era na hora ainda dele. Muito bem. Henrique? meio certa. Eu acho meio certa, porque, tipo, ele tava estudando de um jeito parecendo que ele tava lá no colegial. Sim. E também porque ele tava estudando muito, ele vomitava, né? Ele podia ficar doente. Ele tava Isso.
poderia torná-lo uma pessoa doente, né? Ele poderia ficar adoentado, né? Não se sentir bem, ele não estava bem, isso mesmo. Ana Clara? Eu não quero falar isso, tia. Eu queria falar que na letra D eu coloquei como. Eu coloquei assim. Ela dizia e coloquei tipo ela falando, e eu copiei do texto. Ah, sim. Aí Aí eu o que você coloquei copiou... coloquei travessão e coloquei a frase dela. Tá, não precisa do travessão, só você colocar entre aspas, tá? Ô, Dora, pode falar? Eu acho que tava certo, porque por causa que ele ficava mal, né? Isso, ele ficava mal, né? Enquanto Ela tava isso, esse preocupada com a castigo saúde. era aprender ele Aham. a controlar, né? Isso, ela estava preocupada com a saúde dele, né? Era para ele se controlar. Muito bem. Agora, Tia Dona, eu fiquei com uma dúvida de português. pode perguntar. Tipo assim, tem palavras assim, tipo, que ela queria fazer, coloca entre aspas, assim. Eu não entendi por que colocou entre Coloca aspas. entre aspas quando retira do texto igual. Quando você está copiando igualzinho no texto, já que não é fala sua, você tem que colocar entre aspas. Meu pai, ele disse também que é pra ser irônico. Pode ser também, dependendo do caso, para expressar ironia, né? Sarcasmo, pode ser. Agora, pessoal, a gente vai parar um pouquinho com essa interpretação, porque ela é enorme. A gente vai dividir elas em partes, né? Amanhã a gente continua essa interpretação e vai para uma matéria nova hoje. Posso passar a página? Tudo bem? Se não, alguém fala não para mim. Ah, então tá Pode todo passar, mundo tia. junto, que bom. Pode passar. Ó, a gente vai para a página... Você já colocou da número 5? Não, a tia já explicou o porquê. Ah, tá. É uma interpretação muito grande, então a gente vai fazer ela por partes. A gente vai lá na página 157. Olha o livro que eles falaram da Arca de Noé, né? Na página 157. Na verdade, o que aconteceu com o Toquinho foi que ele pegou os poemas lá do Vinícius de Moraes, lá da Arca de Noé, e musicalizou, transformou-os em música, né? E esse aqui é o livro dos poemas lá do Vinícius de Moraes. Ele tem na escola também. Depois, quando a gente voltar, a gente lê bastante os poemas do Vinícius de Moraes. Agora, hoje, a gente vai ver uma matéria diferente, artigo. Aí vocês vão perguntar, tia, mas o que é artigo? Ah, é uma coisinha muito simples. A gente vai entender aqui, ó. Leia o texto. Quem pedir, não vai, infelizmente. Davi, lê para mim, por favor. Página 157. Caiu, Davi? Lê para mim, Duda Nogueira. Oi, tia. Oi, lê para mim esse box aqui, esse texto da página 157. Tá. Nossa rua tem um problema. Nossa rua tem um problema. É o Chico. O pai dele é daqueles que não deixa ninguém botar o nariz pra fora de casa. Para jogar bola na rua? Não pode ir no bar tomar sorvete? Não pode. Comprar figurinha ali na esquina? Nem pensar. Coitado. O Chico parece um prisioneiro de guerra. Um pistoleiro desses que vivem a vida atrás das grades. Meu pai, credo, tadinho do Chico, né? Coitado. Imagina, não poder nem tomar sorvete. O pai não deixa ele fazer nada. Ninguém quer viver assim, né? Quarentena. É, Ô, tia. só que a gente tá em quarentena, mas a gente tá em quarentena do modo bom, né? Ele é proibido. A gente pode
sair um pouco de casa só para comprar as coisas. Gustavo, você quer falar? Aham. Meu pai também não deixa eu ir em alguns lugares, mas, tipo, se meu amigo estiver ali na rua, eu pedir pra ir jogar bola com ele, deixa. Se for Esse conhecido, caso aqui, se for conhecido dele, tomar sorvete e comprar figurinha, sim. Agora, tipo, eu vejo um menino lá estranho e peço pra ir jogar bola com ele, meu pai dá uma pensada antes de deixar. isso. Tá certo, pessoal. Mas aqui no caso não é igual ao nosso. O do Chico aqui, né? Ele tá vivendo um problema muito ruim, porque não, olha lá, ele parece um prisioneiro de guerra. Fala! Não falou aqui ainda, porque na verdade a gente vê que tem essas reticências. E olha o rosto dele, né, Ana Cecília? Tá triste. A gente vê que tem essas reticências aqui dentro do colchetes, ó, no início e no final. Quer dizer que a história tem mais no início e tem mais pro final. Então não falou tudo. Agora, olha o que está falando aqui. As palavras destacadas no texto são chamadas de artigos. Observe como eles foram usados nas frases e faça o que se pede. Quais palavras que estão destacadas no texto, ô Ciagrio? Ciagrio, quais são as palavras que estão destacadas no texto? Ah, tá. Um problema. Não, só está destacado um. O problema não está. Qual que está destacada? E depois o A de novo. Isso, então a gente viu que só repetiu muito o, né, destacado, o e o a, né? Então esses repetiu 3 vezes. Esses que são artigos, o a e o são artigos. São tipos de artigos. Só tem uma vez, mas ele apareceu. São tipos de artigos, tá? Aí vocês vão ver aqui, mas por que a gente usa os artigos? Ó, tá pedindo para a gente circular as palavras que estão relacionadas com o artigo. Esse está relacionado com que palavra aqui? É um problema. Então, vamos circular problema. O Chico está relacionado... Eu ainda não sei muito bem o artigo, tipo, essas palavras. Já a tia te explica de novo. Só vamos ver com o que está relacionado, tá? O outro o está relacionado com pai. O outro o com um nariz. O aqui com prisioneiro. É um prisioneiro. Tem outro o, tia, atrás de Chico. Ah, obrigada. Tá? Aqui, ó, mas atrás de Chico, aqui, ó, já coloquei esse. Ô, tia. Ah, esse ó, aqui. Ali, ó, Chico. Tá bom, já vi. Nossa. E o pistoleiro, tia? Ah, vai chegar. Um pistoleiro. Não, nesse texto. E a vida? Aí a gente vai circular só um minutinho. A vida é uma beleza. Então, oi, Rebeca. Problema nesse texto. Qual o problema? No começo, assim, nossa, o Rua tem um É problema. Nossa rua. É o Chico. Daí tem um ponto aqui e tem que... Ah, não, eu li errado. Tá bom. Então deixa eu te explicar aqui o que é artigo. Ó, a gente viu que os artigos são usados para quê? Para ligar uma palavrinha aqui, ó, para ajudar, ó. Se eu falar Chico só, sem o o aqui, só falar pai dele, a gente precisa dos artigos para falar um prisioneiro. Se eu ler só parece prisioneiro de guerra, fica um pouco incompleto. A gente precisa do artigo para mostrar o quê? Se é feminino. Tipo, se a gente fala. A gente precisa do artigo para quê? Para mostrar se é feminino, se é masculino, né? Porque a gente usa o quando é feminino. Eu falo o menino e a menina,
né? Então, a gente precisa dos artigos para isso, para mostrar se é feminino, masculino. Também, para falar alguma coisa, se eu falo o garoto, quando eu falo o garoto, quer dizer que eu sei de quem eu tô falando e a outra pessoa também sabe. É o garoto. E se eu falo um garoto, eu sei de quem que eu tô falando? Não sei. Eu posso saber, mas outra pessoa não vai saber. Mas tem tantos outros, né? Então, para isso que é usado o artigo, para mostrar o feminino e masculino, né? Por isso que ela vem antes do substantivo, ela vem antes do nome. E para mostrar também se é um sujeito, uma pessoa que eu sei quem é, quando eu falo o ou a, ou então se eu não sei se eu falo um ou uma. Ana Clara? Sim. Tipo, se a gente falar só parece prisioneiro, vai como se tivesse só aparecido um prisioneiro do nada, não vai ser. Isso, Pode muda o ser vários sentido. prisioneiros, muda o sentido da frase. Isso mesmo, Aninha. Oi, João. Ô tia, mas tem situações que o garoto pode, por exemplo, eu não sei como é que é o nome daquele garoto e eu preciso chamar ele. Daí a gente fala, Ah, ô tá. garoto, vem aqui. Aí sim, você usa para chamar, né? Também pode. Mas o artigo aqui no caso, se alguém perguntar por que a gente usa artigo, que são essas palavrinhas pequenas, o a, o uma, uns, né? A gente usa para quê? Para falar se é feminino, masculino, singular ou plural também, né? E para falar se é uma pessoa que a gente sabe quem é, o garoto, né? A garota, ou então um garoto que a gente não sabe ou uma garota. Mas vocês vão entender melhor na hora que a gente fizer aqui a primeira atividade. Olha aqui a primeira atividade da página. Leia as frases e responda. Letra A. Nossa rua tem um problema. Quando eu falo só essa frase, nossa rua tem um problema. A gente consegue saber qual é o problema da rua? Não, porque Não, Não. só fala que tem um problema. Isso, não falou qual o problema. Então, a gente vai responder Qual o não. problema? Não é possível. Agora, quando eu falo assim, Chico é o problema da nossa rua. Agora é possível saber qual que é o problema? Sim, Sim, o problema sim, ô tia. é o Chico. Isso mesmo. Vou aguardar vocês escreverem. Ô tia, na verdade, é só assim, porque não tá nenhum negocinho assim, justifique. Ah, tá. Mas a tia Wilson quer colocar um pouquinho mais completo, tá? Mas pode ser só assim também, porque não falou justifique. Ô tia, toda vez que aparece Pode tipo, tia. várias linhas e não aparece para justificar, eu sempre justifico. É bom, quanto mais a Eu gente coloco puder, eu não né? Sabe por quê? A gente acostuma, né? Aí a gente vai ficar mais fácil toda vez de fazer completa. Agora, C. O Chico parece um prisioneiro de guerra. É possível saber quem se parece com um prisioneiro de guerra? sim. Sim. O Chico. Sim, nesse caso, o Chico, né? Eu queria salvar o Chico. Dá vontade de ajudar ele, né? Dá vontade da polícia falar do pai dele. Do pai da Dó. Denunciar, né? Que Não bom, deixa vocês o querem menino ajudar, vocês têm empatia por ele, né? Vocês tiverem empatia. Verdade, tem que ter empatia. Ô, tia, se fosse assim, eu ligar pra polícia falando assim, casa tal, o pai não deixa ele brincar com os amigos. Verdade. Verdade, Peduca, tem que denunciar mesmo. Na rua. Só que, na verdade, não para a polícia. Nesse caso, é para o conselho tutelar, né? Porque aí o É verdade. tutelar, Que conselho tutelar? criança. João, Aqueles de filme que Conselho tutelar é o conselho das crianças. deixa um por vez. O Ciagre e o Henrique responderam junto, virou uma confusão. E os dois responderam certo. Os dois responderam certinho. Por quê? O conselho tutelar é um lugar, né? Uma instituição que cuida dos problemas com as crianças, maus tratos, né? Manu, você queria falar?
O meu pai, ele fez um concurso do Conselho Tutelar. Eu não ouvi, Manu, tinha um barulho. Pode repetir? É que o meu pai, ele já fez o curso para ser do Conselho Tutelar. E ele não trabalha lá agora? Não. Ah, mas ele tem um curso, tá vendo? Tem que ter um curso mesmo. Tem que estudar. A D. É possível saber com qual prisioneiro de guerra ele se parece? Não. Não, não é possível, porque falou Com algum prisioneiro. Não com algum, né? A gente não Tem sabe com sempre qual tipo. Pessoal, agora a tia vai parar um pouquinho, né? E vai explicar para vocês. Não, mas agora eu vou explicar olhando para vocês. Quero ver se vocês estão olhando para mim, prestando atenção. Que é matéria nova. Tia. E essa matéria vocês não viram lá no terceiro ano, não, tia, tenho certeza. Ô, tia. Oi, Gustavo. Eu acabei de descobrir um problema que não irrite o pai do Chico. Pra ele ficar feliz, sabe o que é? Como? Ele não, no texto disse que ele não deixa o Chico meter o nariz pra fora de casa. Mas não disse que os amigos deles podem meter o nariz pra dentro da casa dele. Aí vai uma muito galera bem. pra casa dele. É uma forma de resolver, né? Pessoal, vamos prestar atenção olhando aqui na tia agora, para te explicar o que é artigo definido e indefinido, para que é aquele artigo o e o né? Ó, se a tia falar para as pessoas assim, para os alunos dela, falar assim, desenhe uma flor. Desenhe uma flor. Não vai aparecer flor de vários jeitos? Porque a tia não falou qual tipo de flor. Sim. A tia falou desenhe uma flor. Então, pode ser que a pessoa desenhar desenhe qualquer um. rosa, margarida, tulipa, flores diferentes que as pessoas conhecem, girassol. Agora, se a professora falar assim, desenhe a flor que a gente viu ontem, a flor, eu estou especificando que tipo de flor é. Então, gente, isso, para uma das funções do artigo é isso, né? Ou você não especificar... Uma dúvida. Uma não são artigos? Os dois são, só que tem a função diferente, né? O A e o O, no caso o A e o O, ele tem a função de ser específico, de definir o que eu tô falando. Pega para mim o computador, né? Pega para mim a bolsa. Aí eu tô especificando que tipo é artigo, o e o A. E o e o uma também é artigo. Se eu falo, pega uma bolsa e pega um computador, é artigo também. Só que a função é diferente. Já é um artigo que eu não estou definindo o que é, né? Eu não estou definindo, eu estou falando só para pegar um ou uma. Oi, Rebeca. Já aconteceu isso comigo da bolsa, que minha mãe pediu pra ir no celular dela pra pegar na bolsa, só que eu não sabia qual bolsa que ela tem um monte de bolsa. Depois Então, por ela isso falou que tem os artigos, né? A tem bolsa. A bolsa. Depois ela falou a bolsa preta. Isso, Daí, finalmente aí consegui sim. pegar o celular. Ô, tia Darwin. Oi, Fê. Não tô te ouvindo. Oi? Aí, pronto. Tia, então, minha mãe é diferente. Ela fala assim, ó, você pode pegar uma bolsa que está lá no armário, ela dá todas as descrições, ela dá que cor, ela não dá o tamanho, porque é impossível saber o tamanho, né? Ela dá, não é impossível, ela dá a cor, aonde tá e como tá. Ah, que então tá tem completinho. Pessoal, e outra função dos artigos é falar se é feminino ou masculino, né? Ele já coloca antes a boneca, o aparelho, né? Então, se é feminino ou masculino. Então, vamos voltar aqui, ó. Agora a gente vai para o exercício 4, tá bom? Você viu nas frases do texto e na atividade 2 que os artigos o e indicam situações diferentes. De acordo com o que percebeu, complete. O artigo tananã não define o substantivo, então não define
o que que é? Indicando um ser qualquer. Pode ser qualquer uma entre vários outros. Ou que ainda não foi mencionado. Esse artigo é chamado de indefinido, porque não define substantivo. O que a tia vai escrever aqui? O ou um? Todo mundo concorda? Acho que é o 1. Sim, eu concordo. Eu também acho que é o 1. Isso, o 1, porque eu não defini o que ainda, né? Eu só falei pega pra mim, né? 1, né? Não falei qual que é o específico. Oi, Gustavo. Mas também não usam artigo, tipo assim, ó, aqui no artigo 1, página 300 e sei lá o quê, tá escrito, Ah, que bom lembrar, né? Esse artigo aí já é o nome da lei, né? O número da lei, na verdade, né? Artigo tal, lugar tal, usa para também, tá? Para isso. Aí é diferente do artigo aqui de português. Esse artigo que a gente está estudando é de classe gramatical, é da gramática, do conjunto de coisinhas, que nem a gente estuda. A classe dos substantivos, a classe dos adjetivos, dos verbos, tá? Mas usa-se artigo para isso também. Sabe para que usa artigo também? Para gênero textual. Quando fala assim, né? Artigo de opinião. É que a pessoa escreveu um artigo para dar opinião sobre algo. Quando fala assim, um artigo científico, quer dizer que uma pessoa descobriu, né, alguma coisa e ela vai publicar no artigo dela. Então, é usado para várias outras coisas, viu, Gustavo? Está certinho. Agora, o próximo. O artigo tananã define o substantivo, indicando que se trata de um ser conhecido ou que já foi mencionado antes. Esse artigo é chamado de definido, porque define o substantivo. Vou colocar o quê? O define. Tá? Agora, aqui na página 159, a gente vai ver os artigos que existem. Os mais conhecidos, na verdade, né? Olha aqui os artigos. Os artigos podem ser flexionados para o feminino e para o plural. Lê para mim, Luiz Pedro, os definidos. Quais são os artigos definidos? Acho que você travou, Luiz, ou eu? Acho que você que travou. Você consegue ler para mim os definidos? Travou para mim. Travou. João, lê os artigos definidos para mim. Definidos. O, a, os, as. Muito bem. Luiz Pedro, agora os indefinidos. Uma, uns e umas. Ah, então aqui, ó, deu os exemplos de artigo. Sempre que vocês veem, então, a palavrinha o, a, os, as, é artigo definido. Eu tô definindo o relógio, a flor, né? Os brincos, as canetas. Eu estou definindo, são artigos definidos. Agora, quando vocês verem uma, uns e umas, já são artigos também, só que artigos indefinidos. Então, eu quero ver se vocês entenderam o que é artigo definido e indefinido, tá? Primeiro, a tia vai perguntar, para que a gente usa um artigo? Quem sabe me dizer para que a gente usa um artigo? Eu sei, tia. Só levantar a mãozinha. Henrique, para que a gente usa os artigos? Para definir quantas pessoas são, feminino, masculino. Muito bem. A gente usa para definir feminino, masculino. A gente usa para definir também se é aquela coisa específica, né? Definido ou indefinido. Agora, Manu, você quer falar? Pode falar. E também, às vezes é para mencionar o objeto. E isso para mencionar o objeto, ele vem antes do substantivo, ele vem antes do nome, né? Isso mesmo. Pessoal, e os artigos? Quem lembra de cabeça, sem olhar os artigos? Quais que são os definidos?
João. definidos é o, a, os, as. Isso. E, Dora, e os indefinidos? Não sei. Umas, uns e uma. Eu falei Ah. ao contrário, né? Não tem problema. É o singular e o plural, tá bom? Então é isso mesmo. Os artigos são para colocar antes do substantivo, para definir se é feminino, masculino, singular, plural, e para ser definido e indefinido. Vocês estão bem, estão craque. Primeiro dia de artigo, já estão sabendo isso tudo? Parabéns. A tarefa de hoje, pessoal, vai ser a página... É a próxima aí, a 159. Fala sobre artigos, tá bom? Faz com calma, se precisar de ajuda, volta na apostila para vocês verem. Tia. Vai fazer desses 5 e 6? 5 e 6. Tia. Oi? Pra mim, falta fazer o QR Code. O resto dessa página eu já fiz também. Ah, muito bem. O QR Code fala sobre uma entrevista bem legal da turminha da Mônica, né? Se eu não me engano, é da turminha da Mônica. E é obrigatório acessar o QR Code? Ah, é sim. Vamos acessar. Esse tá facinho. Esse você só coloca, ó. Vou colocar no meu para testar aqui, ó. Tem uns que vai direto, né? Verdade. Deixa eu ver se esse aqui tá indo direto. Vai direto pro YouTube, tá? Esse daqui é só colocar, ele vai direto pro YouTube. Para vocês acessarem. Tchau, tchau. Amanhã a gente se encontra de novo. Beijinhos. Falou. Tchau. Tia, falou. Vou liberar 1 minutinho para vocês. hoje vai Liberei. Também? Ô, Dante, hoje vai ter reunião também? Ah, teve reunião ontem, né? Hoje vai ter reunião. Eu não consegui participar porque o Dante não deixou. Te manda o link, tá? No grupo do Senhor. Eu não consegui participar em nenhum grupo. Para de Eu não mudar. consegui participar porque o Dante não deixou eu entrar. Eu não consegui participar porque a minha mãe tava vendo palestra no computador dela. Hoje eu O também Dante não não vou deixou conseguir eu participar. entrar. É a Sabina? Ele deixou todo mundo, gente. Quiz da Sabina.